Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no podcast do Unifacema e hoje eu tenho um convidado especial, é um ex-aluno do Unifacema, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas aqui do Unifacema, e eu tenho a satisfação de contar com ele hoje aqui para o nosso podcast. Ele é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e ele possui pós-graduação em Desenvolvimento Web e Mobile. Vinícius Diogo Alves. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem. Valeu pelo convite, Jonas. Obrigado ao pessoal daqui da Unifacema por estar me chamando aí. Legal. Vinícius, você seguiu uma carreira de desenvolvedor, certo? Uhum. Me conta um pouco de como é o seu trabalho, como que você trabalha. Tá. Hoje eu trabalho voltado para o back-end no setor de segurança, né? Trabalho aí com o terceiro maior provedor do mundo, né? Muito conhecido pelo indexador de busca, na empresa CIT, que é uma multinacional. E, assim, está sendo uma experiência bem legal. E é isso, meu dia a dia. Mexer com código e conversar com os gringos, basicamente isso. Você falou um termo back-end, programador back-end. O que faz um programador back-end? Porque assim, eu já vi que existem várias nomenclaturas, né? Existe o back-end, existe o front-end, existe o full stack. Qual a diferença entre essas subdivisões? Beleza. O do back-end é o cara que é mais voltado ali para a parte por trás do sistema, né? Vai ser as APIs, integrações, ali o banco de dados também, onde ele vai fornecer toda a funcionalidade do sistema. Uhum. O front-end é o cara que vai se preocupar com a parte da experiência do usuário e também com a interface. Então, vai mostrar ali para você o comportamento na tela, como vai funcionar no celular, nos desktops. É o que dá toda a beleza e estilo do sistema, tá? O full stack é o cara que abraça os dois casos. É bem complicado porque... geralmente o full stack, ou o cara é muito bom no front ou o cara é muito bom no back. Então, ou dá conta dos dois, mas é raro esses cenários. E tem um outro termo também que se popularizou no ano passado e está provavelmente nos próximos anos a gente vai ouvir muito mais, que é o full cycle, que é o cara que ele trabalha desde a especificação do problema. Então ele vai pegar ali, ele vai pegar o problema, ele vai ver o que tem que fazer, vai criar as tasks, vai começar a atuar ali para o back-end, trabalhar com os testes também do QA e talvez levar para o front. Então tem também esse outro termo. E do mobile, assim, do celular mesmo, o cara vai desenvolver voltado para essas tecnologias, que pode ser também eu posso estar errando o termo, mas é os wearable, que é os dispositivos de uso, né? Então, por exemplo, o relógio pode ele também trabalhar com essas especificações. Vinícius, me conta como foi a tua jornada, desde quando você chegou aqui no Unifacema até você se candidatar à primeira vaga de emprego. Como foi essa jornada para você chegar até onde você chegou hoje? Assim, a Unifacema deu um direcionamento muito bom, né? Como eu estava até comentando, quando entrei na instituição eu não tinha noção de como era assim, o mundo da programação. A outra coisa também é que nunca fui o aluno 100%, não era aquele cara, sabe de tudo, gênio, não. Era um cara ok, era esforçado. Esforçado. Ia atrás, tentava, tinha bastante curiosidade. E eu acho que o fator da curiosidade me ajudou bastante, porque a gente tem, a Unifacema tem a instituição como ali dando um norte do que a gente precisa aprender, como a gente tem que aprender, o que tem que fazer no mercado. Mas a curiosidade ela acaba expandindo um pouco mais. Por exemplo, eu participei muito do PIBIC, PIVIC, tentava me meter em tudo que tinha de tentar criar e desenvolver, né? O professor Carlos e Giovanni aturaram muito e eu indo atrás deles. E toda essa noção que peguei durante esses projetos me ajudaram muito para tentar concorrer a tentar uma vaga aí no mercado, né? Com essa experiência que eu tive aqui nos projetos de PIBIC, PIVIC, que eu participei de todo o processo, né? Desde ali da ideia com o pessoal até o desenvolvimento do projeto em si. Então você participava muito de projetos de extensão, né? Projetos de pesquisa. Exatamente. Vinícius, como tu vê assim a importância
né, de uma formação de nível superior, no caso você, que conseguiu se formar no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, como que você vê a importância de um profissional que tenha uma graduação lá na hora dele ser classificado em uma vaga de emprego? Legal, Enos. Essa pergunta também é bem, assim, polêmica, né? Eu não sei se Uhum. pode falar isso, pode? Pode? Tá bom, vou repetir. Ó. Essa pergunta é bem polêmica, porque durante o ano de 2020, 2022 para cá, houve muitos cursos que juravam, você em poucos meses já pode atuar. Isso não é verdade. E a graduação, ela ajuda muito porque vai te criar um embasamento do que você precisa fazer ou conhecer para começar a atuar. Não vou dizer que não é uma linha assim que você só tem que seguir e vai dar certo. Não é bem assim. Você tem que entender todos os conceitos de como você vai construir o software, de como é a lógica, os tipos de algoritmos, classificação e pesquisa, enfim, tem uma metodologia toda por trás para desenvolver um software. Não é apenas vou seguir aqui esse bootcamp ou esse tutorial e vou aprender. Não, é uma coisa bem mais a fundo, né? Tanto que tem pesquisas, conheço colegas que trabalham hoje na área de pesquisa de desenvolvimento de software. Então, a graduação, outro ponto é que no mercado de trabalho, se você observar, grandes empresas geralmente vão pedir ali, no mínimo, você possuir a graduação no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Ou nos outros cursos também relacionados à área de tecnologia. Então, é extremamente importante. Até mesmo porque a facilidade com que a gente encontra conteúdos, né, sobre tecnologia, sobre principalmente programação, ela é uma facilidade absurda, né? E às vezes a pessoa acha que porque viu ali no YouTube já se tornou um programador, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Tem toda uma metodologia por trás, tem livros para você poder se embasar no que você está desenvolvendo ali. Então, não é simplesmente seguir aqui um tutorial que vai me tornar programador. Não tem uma metodologia ali por trás. Vinícius, você estava me falando antes da gente começar a gravar, né, que você chegou aqui no Unifacema, você não sabia exatamente como fazer para se tornar um desenvolvedor. Você sabia que precisaria de um curso de nível superior. Mas, assim, dentro da área de tecnologia, existem várias sub-áreas, né? O que o interessado em tecnologia, né, deve procurar entender para que ele trilhe um caminho dentro da tecnologia que satisfaça aquele perfil dele? Porque, assim, você queria criar aplicações. Então, aí você foi se identificando lá como programador. Mas existem diversas outras áreas, né, que a pessoa pode trilhar dentro da área de tecnologia. O que a pessoa deve levar em consideração? É outra coisa que é muito importante com a graduação. Por quê? Porque como a gente vai ter uma emenda, vai ter uma grade ali que você vai ter que seguir, o cara vai ver desenvolvimento web, o cara vai ver programação orientada a objetos, o cara vai ver software, engenharia de software. Então, durante esse processo, você vai se descobrindo. Então, inicialmente, eu queria entrar na faculdade porque eu queria desenvolver para Android. Eu nem tinha celular Android naquele tempo, mas eu queria trabalhar desenvolvendo porque eu via que, dá para fazer isso no celular, dá para desenvolver uma ideia assim. E quando eu entrei aqui, comecei com desenvolvimento de software, né? Eu fui conversando com outras pessoas que tinham também o mesmo interesse, fui conhecendo essas tecnologias, comecei a desenvolver e depois fui pendendo para o lado do back-end. Depois eu explorei um pouquinho também do front-end, mas você tem outras áreas que pode explorar, como por exemplo, engenheiro na engenharia de software, você criar as especificações, a arquitetura em si, de como vai ser o software. Você atuar também como uma engenharia de requisitos, que é diretamente com o cliente, saber identificar o que o cliente precisa. Então, dificilmente você vai conseguir conhecer essas outras áreas pesquisando na internet. Você teria que ter uma convivência mesmo na instituição ou durante uma graduação ou um curso mais extensivo possível para você ter essa noção de que áreas você pode atuar, né? Até tinha comentado também que eu conheci pessoas que
não tinha uma aptidão técnica suficiente para estar atuando como um back-end ou trabalhando ali no banco de dados, enfim, mas ele tinha uma facilidade de entender o que o cliente precisava. Então o cara acaba indo ali para o lado da engenharia de requisitos, o cara acaba indo ali para a área de engenharia de software, definir como é que vai funcionar o sistema. Então, conviver com outras pessoas durante a graduação, outras pessoas com o mesmo interesse, ajuda também a identificar o que você quer, o que você tem maior aptidão, né? Porque não adianta você chegar e, não, você vai ser desenvolvedor back-end. Se você não se identificar com aquilo, não sentir prazer mexendo com aquilo, não vai entender, você não vai conseguir ter um bom resultado. Então aí no caso entra a questão de ter um bom network, né? Bom network também. E dentro da graduação, você encontra pessoas que vão ter, tanto os professores, que já são pessoas que já estão dentro do mercado, sim, quanto outros, né, outros universitários que também terão interesses ou iguais ou que sejam diferentes, e aí você pode também trilhar por caminhos que você ainda não conhece, né? Exatamente. E se tratando a nível de mercado, como que você vê hoje o mercado para desenvolvedores, para analistas de sistemas? Qual é o nível de exigência que existe no mercado hoje para esses profissionais? Precisa de muito pré-requisito, precisa de pouco pré-requisito? Existem muitas vagas. Você estava me falando agora há pouco, né, que você trabalha home office, né? Ainda existem vagas presenciais, elas são maiores ou são em menores quantidade do que as home office? Elas, hoje, né, seguindo também a pesquisa do Código Fonte, que é um canal no YouTube que eles sempre promovem essa pesquisa com vários desenvolvedores no Brasil todo, 75% das vagas hoje ainda é home office, 75, 70%. Hoje existe também a ideia do híbrido, né, que está sendo reforçado aí, principalmente por empresas grandes como a Meta, a Tesla, Microsoft e Google, de o cara trabalhar 3 dias no escritório e 2 em casa. Mas hoje, em grande maioria, principalmente no Brasil, ainda o home office ainda predomina. A exigência, eu vou dizer que ela subiu um pouco, passado aí o período do Covid, porque houve muito investimento, né, nos setores das startups, e agora como teve uma baixa, né, nesses investimentos, tem muitos desenvolvedores hoje no mercado, então precisa assim, ser um pouco acima da média para poder conseguir ali a sua primeira vaga. Não vou dizer que é fácil também, porque não é, mas toda pessoa ali empenhada e correndo atrás, eu acredito que consegue sim, não é algo impossível. Você falou em um ponto, né? Você falou sobre Covid. Acredito que você já estava atuante no mercado quando aconteceu a pandemia da Covid-19. Como foi o impacto da pandemia para o mercado dos profissionais de tecnologia da informação? A Covid ela mostrou para os empresários, né, os grandes donos aí de empresas de desenvolvimento de software, que dava para conseguir trabalhar e entregar resultados, mesmo o pessoal trabalhando de casa, né? E tanto que isso cresceu de uma forma absurda, surgiu uma demanda muito maior, pediu mais profissionais, e também teve o período do boom financeiro para os desenvolvedores, né, que foi a escalada dos salários, né? Então, como tinha poucos desenvolvedores e muito investimento estava chegando, tinha muita gente trabalhando de casa e precisava de muito recurso sendo injetado e precisava de gente para trabalhar com isso, começou as empresas que tinham maior nível financeiro a contratar os melhores no mercado, inflacionando os salários. Então, às vezes o cara saía de um salário X, duplicando para aquela outra empresa, e ficava aquele espaço ali naquela instituição que ele saiu, e precisava de mais gente para poder ocupar aquele lugar, e assim foi. Então, foi uma escalada gigante nessa parte do Covid. Para algumas empresas, eu acredito que foi extremamente desproporcional. Então, do jeito que o dinheiro vinha, ele foi sendo aplicado, e não é sempre a melhor abordagem, né, nesse cenário. Tanto que agora, no período de 2023, que teve uma queda nesses investimentos em startups, algumas empresas tiveram que demitir para poder reajustar ali sua folha salarial, o seu modo de operação.
Mas a Covid, por mais pelo episódio todo, né, que foi a pandemia triste, ele mostrou também que é possível trabalhar de casa e entregar resultados e que também eu nunca imaginei, né, de estar atuando hoje de casa, trabalhando com pessoas fora do país, numa empresa gigante. Então, assim, talvez se não tivesse ocorrido isso do Covid, não seria ainda não poderia estar dizendo que estou trabalhando dessa forma hoje, não seria o momento, né? Porque essas vagas abriram muito com a decorrência do Covid. No início da nossa conversa, você falou sobre a importância de um curso superior, né? De uma graduação. Para o trabalho que você exerce hoje, quais são as habilidades que você considera assim importantes e que você adquiriu ao longo do seu processo de graduação? Principalmente a parte de engenharia de software, né? Era a boca do professor Carlos Somerville, aí Ian Somerville, então ajuda muito a entender os conceitos necessários para poder estar atuando, né? Ter esse embasamento teórico também. A graduação deu esse norte. A outra é identificar, porque hoje como tem muito framework, tem muita biblioteca, quando você sabe o conceito, entende o conceito, não importa se ela vai vir verde, azul ou amarelo, você sabe como ela funciona por trás, porque você já teve o conceito daquilo. Uhum. Então, outra coisa que ajudou muito. E tem um ponto que eu acho que vai um pouco além do que a capacidade técnica, mas que você também, por ter esse convívio durante a graduação, é ouvir as pessoas, né? Ter ali o respeito com as pessoas, que sempre vai ter alguém diferente ali das suas ideias, que é o soft skill, né? Que a gente chama hard skill e o soft skill. Hard skill é a skill ali competente para codificar, entender, abstrair, e o soft skill você ouvir a pessoa, ter humildade, ter aquele respeito, ter empatia, e isso é muito importante. E naquele tempo eu não tinha essa noção, imaginava que o programador era o cara que ia ficar num quartinho escuro, só com a tela ali e codificando, mas não é. Aí você vai conversar assim com o cliente, vai conversar com outras pessoas e não tem nada melhor do que tratar, assim, ser bem tratado por outras pessoas e falar e ser ouvido, né? Então, eu acho outra característica muito importante que eu consegui durante a graduação, porque não é só aquele seu mundo, né? Tipo, não vou só desenvolver para Android. O cara falava, não, mas tem um e-commerce, não, mas tem ali o Git, não, mas tem coisas que eu não sabia, mas eu fui ouvindo essas pessoas e, assim, acaba agregando para mim também. Muito bacana, Vinícius. Vinícius, para finalizar o nosso podcast de hoje, qual a dica que você dá para o nosso aluno que está hoje no curso de análise e desenvolvimento de sistemas? O que você diria para ele já com essa bagagem toda que você tem como um profissional já consolidado no mercado de trabalho? Beleza. Assim, eu costumo dizer que eu não sou nada extraordinário, eu sou um cara bem comum, né? Até o professor Giovanni mesmo sabe, sempre fui esforçado, sempre corri atrás. Então, acho que a primeira coisa é sempre ter curiosidade. Então, se o professor passou aquilo na aula, deu uma introdução sobre aquele assunto que você nunca viu, pesquise, tente trazer aquilo para discutir com o professor. Saiu edital para PIBIC ou PIVIC, tente participar, tente produzir, porque esse tipo de atitude, né, que você está levando é como se fosse um pequeno estágio numa instituição, então numa empresa. Então, você pegando ali todas as etapas de um edital, por exemplo, do PIBIC, ali, vai ter a etapa de ideia do projeto, como vai ser desenvolvido, escrever sobre aquilo, vai te ajudar muito, vai te dar uma experiência enquanto ainda na instituição, e também vai te dar ali um pequeno portfólio para poder apresentar ali para os entrevistadores, os recrutadores de plantão. Então, curiosidade e participar dos programas que são incentivados pela instituição. Acho que vale muito a pena. Muito bacana. Vinícius, você é um gamer frenético, né? Também. Qual jogo você gosta mais de jogar durante a madrugada? Eu já perdi uns bons tempos da minha vida jogando Dota. Dota 2, joguei bastante. Até hoje, quase 6.000 horas já. Tá certo. Vinícius, eu quero agradecer a tua presença aqui. Foi uma satisfação te receber. Vinícius, além de ser um excelente profissional também, é um amigo meu que eu tenho satisfação de tê-lo.
muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Valeu, que agradeço, Enes, pelo convite e a extensão Unifacema. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.